que nós estamos passando por uma era de transformação, tá? E a gente precisa entender esse caos. O que parece ser um desmoronamento global é, na verdade, uma reorganização necessária para a chegada de um novo ciclo, tá? Segundo os ensinamentos de Bashar, nós estamos no fim de uma era e no início de uma outra. Então, os velhos sistemas estão se desfazendo, né? Estão se descosturando para que os novos possam surgir. E essa transição, gente, por natureza, é caótica, mas ela não precisa ser assustadora. Ela, caótica é, porque nós estamos no meio do caos, não tem como não ser. Mas a gente não precisa estar com medo, não precisa ficar com medo no meio dessa situação toda, é o que ele diz. Então ele usa a metáfora de a gente aprender a nadar nas corredeiras de um rio. Mesmo que as águas sejam turbulentas, elas vão nos levar para o destino muito mais rapidamente do que se fosse um rio calmo. Essa é a metáfora que ele faz. Então a chave é aprender a manter o equilíbrio no meio desse caos. E o que ele diz que a gente precisa fazer para enfrentar qualquer desafio, né? Ele fala que é uma tríade poderosa. Curiosidade, criatividade e calma. São essas três coisas que a gente precisa para passar por essa transição sem se afetar muito, né? Sem ficar, se deixar levar pelo caos. E o conceito fundamental por trás de tudo isso é que o universo é um espelho. Ele não julga, tá? Ele só reflete e apoia incondicionalmente a vibração que a gente escolhe. Como eu falo para vocês em todos os vídeos. A vibração que a gente escolhe emitir, o universo vai apoiar. Se a gente escolhe medo, se a gente escolhe ser negativo, ele diz ok, então traz mais experiências para ela desse padrão aí que ela gosta. Se a gente tá positivo, se a gente pensa que as coisas vão dar certo, ele também vai apoiar. Então, um estado positivo é um pré-requisito para a gente enxergar oportunidades dentro do caos, dentro dessa turbulência que está essa era da transformação. E ele nos permite perceber os padrões benéficos que existem dentro da superfície, ou seja, abaixo da superfície disso tudo que parece caótico. E a regra é simples. Imagina uma pessoa, por exemplo, que acabou de perder o emprego. A reação dela vai ser baseada no quê, gente? No medo, no pânico, na ansiedade, na crença da escassez, né? Ai, não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, o que vai ser de mim? Aí a pessoa foca, e se eu não encontrar outro emprego? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que vai ser? Essa vibração de medo atrai mais circunstâncias que vão validar essa escassez. Então, vão aparecer oportunidades que não se concretizam, ou uma sensação crescente de desespero, ou seja, agonia de você não sair do lugar. Por quê? Porque você mesmo está esperando por aquilo. Agora, qual que é a outra forma, Vanessa? A pessoa abordar a situação com curiosidade. Por exemplo, perdi o emprego. Ok, que novas oportunidades isso pode me abrir? Criatividade. Como que eu posso usar as minhas habilidades de uma maneira diferente? E calma. Então, quando a pessoa permanece com curiosidade, com criatividade e com calma, são esses três requisitos que ele falou, ela vai permanecer positiva e ela vai enxergar a situação não como um fim, mas como uma reorientação de caminho. Ou seja, eu perdi o emprego porque talvez venha algo melhor por aí. E essa vibração é o que vai atrair novas possibilidades, como uma oferta de emprego melhor, inesperada. A inspiração para iniciar um negócio, sei lá, para empreender, para trabalhar para si mesmo. A chance de seguir uma paixão, sei lá, fazer alguma coisa que ela gosta, né? Então, isso vai trazer novas oportunidades que ela não estava esperando. Ou seja, no meio do caos, ela está encontrando coisas positivas. Essa é a ideia. Então, ele fala daquela parábola, né, do filho do fazendeiro que quebra a perna, que parece ser um evento ruim, né, a perna quebrada, mas que acaba por salvá-lo
de ser convocado para a guerra, que é um evento bom. Então a lição é que não há um significado intrínseco nos eventos, ou seja, não existe só um significado em cada evento. O significado é aquele que nós atribuímos a ele. Então, por exemplo, quando o filho do fazendeiro quebrou a perna e ele achou que era um caos porque não ia poder ajudar o pai a trabalhar, não sei o quê. Uma semana depois, não sei se vocês conhecem essa história, mas é disso que ele tá falando. Uma semana depois veio a guerra e todos os jovens daquela idade foram convocados para a guerra e ele não, porque ele estava debilitado, ele estava com a perna quebrada, então ele não conseguia andar. Ou seja, foi um livramento, né? Foi algo positivo. Daquilo que parecia algo muito ruim, tornou-se lá na frente, na verdade, algo muito positivo. E tudo depende da expectativa que você coloca em cada coisa que acontece. Então você pode ver o emprego, a falta do emprego, a perda do emprego como algo negativo, que vai fazer você não pagar as contas, etc., ou como uma oportunidade de algo melhor. Você percebe que muda o foco, muda a solução da coisa, muda a oportunidade, a maneira de enxergar a oportunidade dentro do caos. E ele fala que é assim para tudo que acontece na nossa vida. Tudo a gente precisa enxergar com curiosidade, com criatividade e com calma. São esses 3 aspectos. A gente precisa compreender que o caos é uma ferramenta de aceleração. É isso que ele ensina, que nos leva para a próxima pergunta lógica. Como que a gente pode, de forma prática, navegar nessas corredeiras desse rio doido aí que tá desenfreado? E aí ele dá a resposta, né, que é aquela fórmula dele, que a maioria aqui que acompanha a Bashar já deve conhecer, mas que eu vou falar aqui, que é o manual de instruções da realidade, que ele fala que é a fórmula dos 5 passos, né, os 5 passos do Bashar.